Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero discutir com vocês sobre os radicais livres e a resposta do treinamento resistido. E junto com a análise dos radicais livres, nós temos que entender as espécies reativas de oxigênio e o estresse oxidativo, porque tudo isso vai promover diversas alterações fisiológicas, principalmente em pessoas com sobrepeso, mais obesidade abdominal, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, para a gente poder entender essas repercussões, eu trouxe um interessante artigo que vai nos ajudar a compreender essas repercussões do treinamento resistido. É um artigo que envolve o treinamento resistido em biomarcadores da função vascular e estresse oxidativo. Para a gente poder entender essa questão dos radicais livres e espécies reativas de oxigênio, primeiramente temos que relembrar que são nas mitocôndrias o principal local de formação de ATP. ATP é a moeda energética, eu preciso de ATP para várias coisas. Então a formação de ATP é imprescindível. Eu tenho a via anaeróbia alática, a glicólise que forma ATP, então são vias anaeróbias, mas o principal local é a via aeróbia, ou seja, dentro das mitocôndrias. É onde acontece a produção de ATP. E dentro das mitocôndrias, a produção vai ocorrer a partir do ciclo de Krebs, e depois da cadeia transportadora de elétrons. Primeiramente, qual é a função do ciclo de Krebs? Oxidar o acetil-CoA. O que seria oxidar o acetil-CoA? Extrair, tirar a energia do acetil-CoA. E por quê? Porque acetil-CoA vem dos carboidratos, os carboidratos na glicólise, que são 10 reações, no final tem a formação do piruvato. O piruvato, quando entra para as mitocôndrias, pelo complexo piruvato desidrogenase, o piruvato é convertido em acetil-CoA. Mas o acetil-CoA também pode advir das gorduras. As gorduras são armazenadas no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. Eu tenho uma lipólise, quebra dos triglicerídeos. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. O ácido graxo liberado agora entra para as mitocôndrias. Aí eu tenho o processo de beta-oxidação, que é o processo de converter ácidos graxos em acetil-CoA. Agora no ciclo de Krebs eu tenho a oxidação desse acetil-CoA pelas enzimas. E aí eu formo o quê? Hidrogênios, porque nos hidrogênios tem os prótons H+, e os elétrons, que está contida a energia dos alimentos. E aí esses elétrons são levados pelos transportadores de hidrogênio, NAD, que quando aceita o hidrogênio vira NADH, e o FAD, que quando aceita o hidrogênio vira FADH2. E aí esses elétrons são levados para a cadeia transportadora de elétrons. E esses elétrons, ao passar pelas proteínas, complexo 1, 2, 3, depois o 4, aí eu vou ter depois ATP sintase, a fim de formar ATP. Beleza? Isso acontece, show de bola. Só que eu tenho que saber que na cadeia transportadora de elétrons, esses elétrons, eles podem não continuar o processo do complexo 1 para o biquinona, depois o complexo 2, complexo 3, citocromo C, depois complexo 4, ATP sintase. Esse elétron, por exemplo, pode vazar pelo complexo 1. E aí, quando ele vaza pelo complexo 1, eu vou ter agora esse elétron, um elétron, sendo aceito pelo oxigênio. Isso vai formar o quê? Agora vai formar o radical ânion superóxido. Mas e daí, Rafael? Isso daqui é um radical livre. E também uma espécie reativa de oxigênio. Rafael, me explica melhor. O que é espécie reativa de oxigênio? Depois eu explico o radical livre. Espécies reativas de oxigênio são subprodutos formados de maneira fisiológica no metabolismo aeróbio, lá na cadeia transportadora de elétrons. Isso acontece de maneira natural. Então eu tenho um vazamento desse elétron, que agora o oxigênio aceita e é convertido em ânion superóxido. Aí depois eu vou ter o que? Esse ânion superóxido aceitando mais um elétron e 2 prótons H+. E aí é convertido em outra espécie reativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio. Mas, então quer dizer o quê? Que essas espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas de maneira natural, fisiológica. Só que o aumento delas impacta em desajustes para o organismo. Quando eu tenho um aumento das repercussões dessas espécies reativas, ou seja, desses produtos formados de maneira natural no metabolismo aeróbio, eu tenho diversas alterações fisiológicas. Para que não aconteça isso, o organismo é inteligente.
Então ele produz de maneira fisiológica as espécies reativas de oxigênio, mas ele também produz o quê? Os agentes antioxidantes, as enzimas antioxidantes, que vão inibir essas espécies reativas de oxigênio. Qual é a principal enzima antioxidante? É que é produzida também na cadeia transportadora de elétrons. É produzida onde? No complexo 3. No complexo 1 também. Complexo 1 e no complexo 3. São produzidas as enzimas antioxidantes. Principal, superóxido desmutase 2 e superóxido desmutase 1. São as enzimas antioxidantes. Elas vão dar conta dessas espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, ainda eu posso ter no final, agora, a enzima, uma outra enzima antioxidante, que é a glutationa peroxidase, agora convertendo esse peróxido de hidrogênio em água, tá bom? Mas esse peróxido de hidrogênio ainda pode, olha só o slide, ainda pode aceitar um elétron e agora ser dividido em duas moléculas, radical hidroxila e ânion hidroxila, e que depois vai ser convertido em água. Tá bom, Rafael? Então eu entendi que no metabolismo aeróbio, de maneira fisiológica, eu formo ATP, só que também eu tenho subprodutos que são formados no complexo 1 e no complexo 3, que são as espécies reativas de oxigênio. E eu entendi que também no complexo 1 e complexo 3, o organismo produz enzimas antioxidantes para dar conta dessas espécies reativas de oxigênio, ou seja, produtos do metabolismo. Mas o que são radicais livres? Os radicais livres são o radical ânion superóxido. Então o ânion superóxido é uma espécie reativa de oxigênio, é um radical livre. O peróxido de hidrogênio é só uma espécie reativa de oxigênio. E o radical hidroxila é o quê? Uma espécie reativa de oxigênio e também um radical livre. Por que eu estou dizendo isso? O que é um radical livre? É quando eu tenho aqui uma molécula estável. Por quê? Porque eu tenho pares de elétrons. Eu tenho pares de elétrons. O que é um radical livre? É uma molécula que não tem agora um pareamento, tem um número ímpar de elétrons. Então eu tenho que ter pares de elétrons. A molécula radical livre, ela tem o quê? Número ímpar. Número ímpar. Então eu vou ficar agora aqui com um elétron não pareado. Isso promove desajustes para o organismo. Isso aumenta o risco de agora... Por quê que vai aumentar o risco? Porque essa molécula vai tentar a sua estabilização. Então ela pode roubar elétrons de outras moléculas, de célula, e levando então a outra molécula ou a célula a um desajuste, até mesmo a morte tecidual. Então olha que interessante aqui. Aqui eu tenho uma molécula normal e aqui eu tenho uma molécula radical livre. Tá vendo? Tá faltando aqui um elétron. O que é o antioxidante? É quem vai fornecer um elétron para poder ter estabilização da molécula. Porque eu repito, se essa molécula tiver aqui com um elétron a menos, então ímpar elétrons, ela vai roubar elétrons de outras moléculas, podendo levar danos na célula. Para não acontecer isso, as enzimas antioxidantes fornecem esse elétron. E agora eu tenho estabilização da molécula. Então olha que interessante, quando eu tenho aumento dos radicais livres e redução das enzimas antioxidantes, eu tenho aumento do estresse oxidativo. Então o que é o estresse oxidativo? É quando eu tenho aumento de radicais livres e redução de enzimas antioxidantes. O estresse oxidativo causa o quê? Danos para todos os vasos sanguíneos, aumento do risco de diabetes, de hipertensão, de infarto. Isso principalmente acontece em pessoas com diabetes, com obesidade, com hipertensão, e também acomete mais pessoas afro-americanas, podemos dizer pretos em relação a brancos. Há estudos já que nos mostram hoje que afro-americanos têm um risco 2 vezes maior de mortalidade por doença cardiovascular do que caucasianos. Então olha que interessante, e os afro-americanos têm um início precoce da hipertensão e uma disfunção vascular mais pronunciada. Então olha que interessante, será que tem algo para fazer para poder promover agora maior segurança? Porque o que eu tenho que fazer?
Pessoas com obesidade, com hipertensão, com diabetes, tem aumento dos radicais livres, que em níveis normais, beleza. Mas quando há aumento dos radicais livres e redução das enzimas antioxidantes, eu tenho agora estresse oxidativo, que vai trazer prejuízo para o organismo. Então o que deve ser uma intervenção a fim de modificar e trazer benefícios nessas repercussões? São atividades que vão reduzir o que? Radicais livres, mas principalmente aumentar o que? Os agentes antioxidantes. Os agentes antioxidantes. E afro-americanos que têm um risco maior de mortalidade, de hipertensão, será que seriam beneficiados por isso? Esse foi o objetivo do estudo. O que esse estudo que eu trouxe para vocês quis mostrar? Ou qual é o impacto do treinamento resistido nessa resposta de estresse oxidativo? Então, eles examinaram o efeito do treinamento resistido em marcadores de inflamação, função endotelial, remodelação vascular, que foi avaliado pela molécula de adesão intracelular, molécula de adesão de células vasculares 1, metaloproteinase de matriz 2 e metaloproteinase de matriz 9. Atenção nessa metaloproteinases de matriz 9 e no isoprostano. Por quê? Porque a metaloproteinase de matriz 9 está ligada ao quê? Ao remodelamento vascular. Podemos entender como ao dano na parede do vaso sanguíneo. E o 8, isoprostano, ao estresse oxidativo. Então, uma intervenção criteriosa tem que reduzir a metaloproteinases 9 e reduzir 8 isoprostano. Então, eles colocaram o treinamento resistido. Foram 32 indivíduos, afro-americanos 14 e 18 caucasianos, de 18 a 35 anos de idade. E eles avaliaram o teste de 1RM, pressão arterial, VO2 máximo, composição corporal pela pletismografia e análise sanguínea para poder ver esses marcadores de inflamação. Tá bom? Como é que foi a musculação? 6 semanas de treinamento. Olha o impacto que teve em apenas 6 semanas de treinamento, sendo 3 vezes por semana de treinamento, em que os treinos eram membros superiores e inferiores. O protocolo foi o quê? 3 séries para cada exercício, sendo realizados com 1 a 2 minutos de descanso entre as séries. 1 minuto quando eram exercícios monoarticulares e 2 minutos quando eram multiarticulares. E durante as 2 primeiras semanas foi realizado 12 a 15 repetições máximas e nas 4 semanas finais de 8 a 12 repetições máximas. Beleza? Quais foram os resultados que eles encontraram? Olha isso! Olha a importância do treinamento resistido bem prescrito. Eles verificaram o quê? Que afro-americanos, que são aqueles que têm maior risco de mortalidade comparado a caucasianos, que têm mais risco de hipertensão, tiveram o quê? Uma redução significativa das metaloproteinases de matriz 9 e 8 isoprostano. O que está mostrando aqui, Rafael? Que o treinamento resistido reduziu de maneira significativa metaloproteinase de matriz 9, que está ligada ao remodelamento vascular, formação de placas de ateromas, aterosclerose, risco de infarto, e reduziu 8 isoprostano, que está ligado ao estresse oxidativo. Estresse oxidativo vai gerar danos ao organismo, risco maior de acidente vascular cerebral, de AVC, que é o AVC, e risco de infarto agudo do miocárdio. Então, olha só, o treinamento resistido reduziu esses marcadores. E o aumento que houve da força muscular foi correlacionado com a diminuição das metaloproteinases de matriz 9. Então, o aumento da força promoveu essa redução nesses marcadores inflamatórios. E, além disso, essas adaptações foram independentes da melhora da aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, eu não preciso de aumentar o VO2 máximo para ter o benefício com o treinamento resistido. Isso é show de bola. Isso é show de bola. Tanto que eles concluem o quê? O treinamento resistido reduz significativamente as proteínas de remodelação da matriz e reduz o estresse oxidativo. E repito, o estresse oxidativo está ligado aos danos vasculares, às complicações micro e macrovasculares, que vai levar agora todo um desajuste, principalmente em obesos, em diabéticos, em cardiopatas. Olha como você deve olhar para o treinamento resistido diferente. Por isso que no processo de emagrecimento, de tratamento de diabetes, de hipertensão arterial, não existe não colocar o treinamento resistido. Tem que ser colocado. Eu vou colocar o treinamento aeróbio, dinâmico, esteira, bike, transportação,
Show! É o melhor combinado? É, mas se eu tiver que escolher apenas um, é o treinamento resistido. O aumento da força é benéfico para melhorar a saúde vascular e compensar os fatores de risco cardiovascular e de hipertensão em afro-americanos. Essa é uma excelente análise para que a gente possa interpretar todas essas repercussões fisiológicas. Galera, valeu, espero que essa aula possa ter ajudado vocês.